Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de ligações químicas em nossa aula de número 13, onde vamos continuar vendo a teoria RPSV. E se você gostou desse tema, já deixe seu like, inscreva-se no canal e continue nos apoiando. Nós estamos estudando modelos para descrição de ligações químicas e hoje vamos ver alguns exemplos sobre o modelo da repulsão dos pares de elétrons da camada de valência, esse modelo RPSV, que nos permite predizer os arranjos geométricos e as geometrias das moléculas. Bem, como exemplos, nós vamos começar com o AsCl3 e o SF4. E vocês lembram das regras de como que a gente consegue prever os arranjos e as geometrias? Nós vamos começar, então, escrevendo as estruturas de Lewis dessas moléculas. E se você tem dúvida ainda sobre como desenhar estruturas de Lewis, vai lá na nossa aula 9 desse módulo de ligações químicas. É uma aula específica onde nós ensinamos como desenhar as estruturas de Lewis. Bem, aqui então nós temos as estruturas de Lewis, do cloreto de arsênio 3, e do SF4. Perceba que nós temos o átomo central, átomos periféricos e os elétrons alocados nesses átomos. Depois, qual vai ser o nosso segundo passo? Após desenhar as estruturas de Lewis, temos que determinar o número estérico. Lembra o que é número estérico? Vimos na nossa última aula. É o número de pares de elétrons que temos ao redor do átomo central. Então, vamos contar aqui. Quantos pares de elétrons temos ao redor do arsênio? 1, 2, 3, 4. Lembre-se sempre de contar os pares isolados e também os pares que fazem ligação química. Então, o número estérico do composto da esquerda, 4. E qual é o número estérico agora do composto da direita? Quantos pares de elétrons rodeiam o átomo de enxofre? São aqui 4 ligações químicas, temos 4 pares de elétrons e um par isolado, um par não ligante. Esse é o quinto par, logo o número estérico desse composto é 5. Determinando os números estéricos, a gente tem que lembrar quais são os arranjos mais estáveis, os arranjos geométricos. Lembrando que os arranjos geométricos nós levamos em consideração o quê? Todos os pares de elétrons ao redor do átomo central. Quando nós temos número estérico 4, o arranjo preferencial ele é o tetraédrico. Ele é exatamente esse daqui que nós estamos mostrando. Ou seja, se os elétrons estiverem nesse arranjo tetraédrico, eles vão estar o mais espaçado possível e essa estrutura vai ser de baixa energia, a mais estável. No caso do outro composto, o número estérico é 5 e o arranjo preferencial então vai ser a bipirâmide, onde a base é um triângulo, é a bipirâmide trigonal. Muito bem, vimos então os arranjos geométricos e como agora nós vamos obter as geometrias? Para nós obtermos as geometrias, nós temos que observar quantos desses pares de elétrons que estão ao redor do átomo central que formam ligações químicas. Lembre-se, geometria nós só vamos levar em consideração os pares de elétrons que formam ligações químicas. No composto, então, do cloreto de arsênio 3, nós possuímos 3 ligações químicas, e a geometria, então, vai ser uma pirâmide, vai ser uma geometria piramidal, porque justamente esse orbital que ficou com um par de elétrons isolado, ele não é levado em consideração para a geometria, o que resta então é uma pirâmide. E nesse outro caso, então, nós vemos 4 ligações químicas que estão formadas, A geometria vai ser de gangorra, então. Tudo bem, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários. Eu gostaria de hoje também ver com vocês mais 2 tópicos bem rápidos. Primeiro, a relação entre elétrons não ligantes e ângulos de ligação. Vamos tentar entender melhor o que eu quero falar aqui. Peguei 3 exemplos, a molécula da água, H2O, a molécula da amônia, NH3, e a molécula de metano, CH4. E se a gente perceber, o ângulo aqui entre hidrogênio, oxigênio e hidrogênio, 104,5. Já entre hidrogênio, nitrogênio e hidrogênio, 107. Veja que o ângulo aqui aumentou quando você muda o átomo de oxigênio para nitrogênio. E se nós temos, então, um átomo central carbono, o ângulo aumenta
aumenta mais ainda. E aí nós temos que saber explicar por que existe essa assim, diferença de ângulo, esse aumento do ângulo quando nós mudamos o átomo central. E como nós vamos explicar isso? Vamos falar a respeito da repulsão entre esses pares de elétrons. Nós vimos em nossa aula passada também que a repulsão entre pares de elétrons não ligantes, olha só, o espaço que um par de elétron não ligante ocupa no espaço é muito grande. Ou seja, você aqui vê que tem dois orbitais, nós colocamos até em azul aqui para vocês, né, que são pares de elétrons não ligantes. Eles se espalham pelo espaço, tem um grande volume no espaço, o que faz com que a repulsão entre eles seja fortíssima. Se a repulsão entre eles é forte, o ângulo entre eles tende a aumentar. E se o ângulo entre eles tende a aumentar, o outro ângulo aqui tende a reduzir. Lembrando que aqui nós temos nessas ligações OH, né, são elétrons que participam de ligações químicas. E esses elétrons que participam de ligações químicas, eles têm o quê? Uma tendência de se dispor no eixo da ligação, justamente nesse tracinho da ligação. E isso daí faz com que eles fiquem ocupando um menor volume no espaço. E aí a repulsão é menor, logo o ângulo pode reduzir um pouco mais. Então esse ângulo na molécula de água ele é bem pequeno, do ângulo HOH, porque eu tenho dois orbitais com pares de elétrons isolados, não ligantes, cuja repulsão ela é muito grande. Já no caso da amônia, o que nós possuímos? Somente a repulsão entre um par de elétrons que forma a ligação química, né, e aqui o orbital com par de elétrons isolado. Essa repulsão ela é dita média, lembra lá da nossa aula passada? Justamente porque aqui nós temos uma ligação química, os elétrons estão aqui ocupando um pequeno volume e somente aqui nesse outro caso que ocupa um grande volume. Logo você vê que aqui o ângulo ele é intermediário, porque a repulsão aqui ela é de média força, já que temos um par de elétrons aqui formando ligação química. No caso então do metano, do CH4, pessoal, é onde nós temos o maior ângulo, porque todos os pares de elétrons ao redor do átomo central do carbono, né, eles formam ligações químicas. Então, eles estão dispostos justamente ao longo desse eixo de ligação, né, desse traço que nós colocamos. A repulsão é dita pequena, né, e possibilita, então, nós termos todos os ângulos aqui são iguais, né, porque as ligações são iguais, e é o maior ângulo deles. Tudo bem, pessoal? Então, a gente tem que saber explicar, né, por que esse ângulo ele é diferente, sendo que você somente alterou o heteroátomo. Lembrando, então, aqui que nós mudamos esse átomo, né, e também estamos mudando o número de orbitais que formam ligação química e que estão com pares de elétrons isolados. Muito bem, por último agora, gente, vamos lá. Relação entre ligações múltiplas e ângulos de ligação. Bem, nós sabemos que uma ligação múltipla pode ser uma ligação dupla, pode ser uma ligação tripla. E essas ligações elas têm uma maior densidade eletrônica do que a ligação simples. Aqui temos uma dupla ligação, né? E essa maior quantidade de elétrons, essa maior presença de elétrons faz uma carga mais negativa aqui, né? Então, como a carga está mais negativa, vai ter uma maior repulsão em relação a essa outra nuvem eletrônica. Então, uma ligação dupla tem um maior teor de elétrons, uma maior densidade eletrônica, o que aumenta o ângulo de ligação para a ligação simples, porque tem uma maior repulsão entre as cargas dos elétrons. Veja que o ângulo entre aqui duas ligações simples é um ângulo pequeno. Claro, nós temos ligações simples, a quantidade de elétrons é menor aqui presente, né? A ligação dupla tem uma maior quantidade de elétrons. E essa é a causa de por que nesses compostos o ângulo da ligação dupla ele é um pouco maior, né? O ângulo aqui da dupla com a simples, né? Aqui Cl, Co, ele é maior, veja, do que o ângulo formado por Cl, Cl, é um ângulo menor. Tudo bem, pessoal? Muito bem, pessoal, vamos agora ver um exemplo em uma molécula orgânica. Peguei aqui uma que tem a função ácido carboxílico e amina, né? E se nós quisermos saber qual é a geometria dessa molécula, a gente aqui tem que perceber a presença de 4 átomos interiores, 4 átomos que seriam considerados centrais, né? E vamos ter que fazer esse procedimento que nós acabamos de realizar para cada um desses centros.
e então nós vamos obter lá, lembra, temos que desenhar estrutura de Lewis, ver o número estérico, depois ver o número de ligações e vamos chegar nesse resultado. Aqui nós temos uma geometria piramidal, pramina, né, tetraédrica, trigonal plana e angular. Vamos agora fazer um exercício para nós fixarmos o conteúdo? Então vamos lá. Qual o arranjo espacial e a geometria de cada molécula abaixo? Justifique. Letra A, então, da molécula de água. A gente tem um arranjo tetraédrico e uma geometria angular. E por que disso? Se a gente desenhar a estrutura de Lewis, vamos ver que o número estérico é 4. Nós temos a presença de 4 pares de elétrons ao redor do átomo de oxigênio, que seria esse átomo central, né? Arranjo tetraédrico. Porém, nós só temos a presença de 2 ligantes. São 2 átomos de hidrogênio. Geometria, então, é angular. Na letra B agora, CO2, tanto o arranjo quanto a geometria vão ser linear, porque o número estérico é 2 e aqui o número de ligantes, o número de ligações químicas do carbono também é 2. Letra C agora, da amônia. A amônia, então, vai ter um arranjo tetraédrico, porque tem número estérico igual a 4, isso daí é visto pela estrutura de Lewis, né? E a sua geometria é piramidal, porque somente faz 3 ligações químicas. CH4, metano, arranjo tetraédrico, geometria também tetraédrica, porque tanto o número estérico quanto o número de ligações químicas é igual a 4. E do metanol agora, botamos agora é a molécula orgânica, né? Se a gente for ver a parte do CH3, a sua estrutura de Lewis, nós temos então número estérico igual a 4, arranjo tetraédrico, número de ligantes também 4, né? O CH3 está ligado no oxigênio, logo são 4 ligantes que interagem com átomo de carbono, geometria tetraédrica. E para o átomo de oxigênio agora, o átomo de oxigênio vai ter um arranjo tetraédrico, a estrutura de Lewis dele vai mostrar que tem 4 pares de elétrons ao seu redor, né? E sua geometria vai ser angular, pois ele somente faz 2 ligações químicas. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, nos ajudem a compartilhar esses vídeos e lembrem-se de se inscrever e interagir em nossas mídias digitais. Um grande abraço a todos, vamos às aulas!